Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu. Eu sou o professor Eduardo e hoje eu vou responder uma questãozinha da UFT, tá bom? Referente ao vestibular 2023.1. Vamos lá então. Aqui diz o seguinte, nessa questão 24. Um forno, tá? Um forno elétrico funciona a partir do aquecimento de uma resistência localizada na parte superior acima da bandeja em que se deposita os alimentos. Neste eletrodoméstico ocorre condução térmica, irradiação e convecção, tá bom? Esse daqui são aqueles estudos de termologia, formas de transição de calor. Alguns destes fornos posicionam a resistência responsável pelo aquecimento abaixo de uma cavidade semicircular de superfície metálica refletora, como indicado na imagem à esquerda, tá bom? Aqui está mostrando a resistência elétrica, onde está sendo colocado, ou que a parte semicircular é isso daqui, tá? Aqui a cavidade. Aí ele mostra o esquema aqui, tá? Como se fosse aqui uma projeção de uma circunferência, aqui onde ele bota V, R e C, que ele vai descrever o que significa cada uma dessas coisas aqui, ó. Ele diz: a imagem da direita ilustra a seção reta do perfil da cavidade metálica linha contínua, onde C é o centro de circunferência, tá? Então esse C é o centro de circunferência, tá? De raio R. Ok, então qual a cavidade se origina? O ponto V é o ponto médio do perfil de cavidade, que é esse daqui, ó. Ponto médio do perfil de cavidade. Ok. Deseja-se posicionar a resistência ao longo da linha que passa pelos pontos V e C. Então ele está indicando aqui, ó. Daqui, aqui, daqui, aqui. Onde eu vou colocar o valor, tá? Onde eu vou colocar a minha resistência, na verdade. Beleza. A fim de promover o aquecimento uniforme ao longo da bandeja do forno, de uma maneira que seja uniforme. Para garantir esta condição de aquecimento, a que distância do ponto V deve se posicionar a seção reta da resistência. Então, a que distância deve se posicionar a seção reta da resistência, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, como que vai ser essa interpretação aqui? Eu quero que vocês percebam o seguinte: por mais que ele disse aqui conceitos de forma de transmissão de calor que antecede a termodinâmica, vocês podem prestar atenção aqui que isso daqui lembra o que? A questão dos espelhos esféricos, onde eu tenho um vértice, eu tenho um raio, eu tenho um centro de curvatura, tá bom? Onde é aqueles espelhos que há a formação de imagens, tá bom? Então nós vamos responder por esse conceito, mas aqui antes tem as alternativas, tá? Que eu esqueci de mostrar. Alternativa A, alternativa B, alternativa C e alternativa D. E qual dessas será a resposta? Então vamos aqui. Eu vou pegar aqui já uma análise aqui que eu coloquei para facilitar na hora dos estudos. É o seguinte, tá? Eu quero que vocês imaginem que isso daqui é isso daqui, só que eu virei, tá? Eu virei de uma maneira para ficar mais fácil, tá vendo esse V aqui? Aqui é o vértice, aqui é o foco e aqui é o centro de curvatura, tá bom? Então, o que que acontece? Nós estudamos lá na espelhos esféricos, nós estudamos algo chamado sobre raios, tá? Raios notáveis, tá? Raios notáveis. Isso daqui é importante compreendermos bem, tá bom, pessoal? A respeito dos raios notáveis, que os raios notáveis são responsáveis pela formação de imagem. Só que aqui a gente não está preocupado com essa questão de formação de imagem, mas vai usar esses mesmos conceitos. Por exemplo, né? O raio incidente, quando ele passa pelo vértice, ele sai pelo vértice. E a nossa intenção é que seja distribuído de maneira uniforme. Então não tem como eu colocar a minha resistência aqui, que ela não vai ser transmitida de maneira uniforme, ou seja, várias partes aqui não vai pegar, ou seja, não vai pegar, não vai ser cozido o alimento de maneira adequada. Então não tem como essa resistência ser colocada aqui no vértice, tá bom? Isso daqui então não tem como. Aí eu tenho uma segunda,
que é o próprio centro de curvatura. O raio que incide, ele reflete pelo próprio centro de curvatura. Também, então, não ia pegar as outras partes de maneira uniforme. Então, também não teria como colocar a minha resistência aqui, tá bom? Aí tem mais outra opção, que seria essa daqui, que é a opção mais adequada, pessoal. E como que seria essa opção aqui mais adequada? É o raio, quando ele passa pelo foco, tá? Eu vou fazer só um exemplo aqui para que possa compreender melhor. O raio, quando ele está passando pelo foco, ele incide paralelo. Então, ou seja, toda vez que o raio passa pelo foco, ele incide paralelo. Então, se vocês observarem essas linhas aqui, a melhor representação seria esse daqui, ou seja, eu colocar minha resistência no foco. Aí eu tenho que me lembrar o seguinte, que do vértice até o foco eu tenho algo chamado de distância focal. E a distância focal, ela é o que? A distância focal vai ser o que? O raio é 2 vezes a distância focal. Então eu sei que o raio é 2 vezes a distância focal. Então, se eu quiser saber, já que eu vou colocar no foco, vai ser então o raio dividido por 2. Então, aqui eu já sei onde que eu vou colocar o que? Eu vou colocar a minha resistência, tá bom? Então, essa distância focal vai ser o raio dividido por 2. Então, se eu for olhar as alternativas aqui, ó, se eu for olhar as alternativas, eu tenho a alternativa A, que seria o raio, tá? Dividido por 2. Eu tenho um raio, tenho 3 vezes o raio dividido por 2, 2 vezes o raio dividido por 2. Mas só para finalizar, ó, ele pergunta o seguinte, ó, para garantir esta condição de aquecimento, a que a distância do ponto V deve se posicionar. Que distância do ponto V deve se posicionar a seção reta de resistência? Ou seja, para se posicionar, eu vou posicionar o que? Eu vou posicionar aproximadamente aqui onde está colocada a distância focal, onde está localizado o foco, né? Onde está localizado o foco? Porque o foco seria o que? O raio dividido por 2. Então, eu acharia a minha resposta mais ou menos aqui, tá bom? Então, essa daqui seria a minha resposta correta. E é isso, um grande abraço.